Olá, mulheres abençoadas! Estamos aqui com mais um episódio especial, né? Com essa edição nesse mês de outubro, reconectadas com Deus, nosso podcast. E hoje tá mais do que especial. Recebendo uma convidada, uma amiga, a amiga Lubânia Santos, uma mulher inspiradora. Tenho certeza que vocês vão chorar muito, muito com o testemunho de fé, de milagre, de cura, da restauração de Deus na vida dela e o quanto ela se tornou um instrumento de bênção para abençoar tantas mulheres. Então, fica ligadinho, convida aí outra amiga, compartilha com o máximo de mulheres, porque a edição de hoje está imperdível. Vocês não podem perder esse episódio hoje. Olá! Que alegria imensa, minha amiga Lubânia Santos, te receber hoje aqui no nosso podcast Reconectada com Deus. Eu tenho muita admiração por você, Lubânia, pela sua história, pela sua superação, pelo seu exemplo de vida, né? O quanto você tem abençoado muitas mulheres, inclusive a minha vida, né? Há pouco tempo de amizade, mas eu tenho uma admiração incrível pela sua história, pela sua jornada. Então, é uma honra te receber hoje aqui, viu, amiga Lubânia? Fique à vontade, né? Te apresenta aí para nossos ouvintes e chama aí essas mulheres, convida essas mulheres para receber do seu grande testemunho de cura que você vai estar compartilhando um pouquinho conosco aqui neste dia, tá? Olá, amigas. É um prazer estar aqui, conectada com Deus, conectada com você. Muito obrigado por esse convite, que me honra muito, né? Que eu tenho a máxima alegria de estar aqui contribuindo, né? Para fortalecer outras mulheres. Nós estamos no mês Outubro Rosa e com isso queremos inspirar mulheres, queremos fortalecer, queremos dizer que você não está só, nós estamos juntas nessa batalha que eu venci, superei com fé em Deus, que tudo é possível naquele que fortalece. Gente, então, querida Lubânia, né, vai estar compartilhando aqui um pouco como a conexão com Deus é fundamental nesses momentos, né? Então, não é só um momento de adversidade, uma falta de emprego, uma porta de emprego, né, Lubânia? Mas é você vencer um gigante. Gente, nós sabemos quantas mulheres, quantas heroínas nesse mês de outubro, né, estão vencendo o gigante do câncer a cada dia. E quantas estão recebendo diagnósticos, né? Então, como essa conexão com Deus, ela é essencial para a gente vencer os dias maus e vencer o gigante, né? O gigante. Então, eu quero deixar aqui embasado o nosso episódio hoje com a querida Lubânia. Eu nem sabia, gente, como as coisas de Deus, elas são testificadas. Eu não sabia que era o versículo que Lubânia, né, ela confidenciou aqui nos bastidores, antes da gente começar a gravar. E eu disse, Lubânia, vamos estar falando de Lucas 1,37, porque foi o versículo que Deus falou muito forte no meu coração, que é, para Deus nada é impossível. Ela disse, missionária, minha amiga. Este foi o versículo que eu me agarrei. E Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, você precisa estar com a tua espiritualidade, com a tua conexão com Deus muito forte, muito forte. Não é sobre religiosidade, não, é sobre fé, é sobre se apegar àquele que tem poder, soberania para vencer o gigante do câncer, vencer o gigante do desengano, né? Porque quantas mulheres são desenganadas, né? Recebe diagnóstico, na verdade, Lubânia, e ali naquele diagnóstico elas sabem que vão retirar a mama, mas também muitos médicos, mesmo com a retirada da mama, mesmo com as quimioterapias, você vai poder falar isso com muita propriedade, né, de sua experiência que você passou, presenciou mulheres que partiram, né, mulheres que não tiveram a mesma, alcançaram a mesma graça, né, de testemunhar, né, e vencer o câncer, né, e muitas têm seus dias ali determinados pelos homens, né. Os médicos dizem, olha, fizemos o que pudemos, né, retiramos a mama, fizemos quimioterapia, mas, infelizmente, deu metástase, então é aguardar a partida. Então, como essas mulheres, o espiritual dessas mulheres precisa estar muito fortalecido no Senhor, né, amiga? Então, fala aqui conosco, como é que foi essa tua conexão com Deus? Fala aqui para os nossos ouvintes, como é que foi essa tua conexão com Deus? E o que mais marcou você nessa experiência, né? Quando você foi diagnosticada, há quantos anos, né? Quanto tempo, né? A tua cura. A gente nunca teve esse momento assim de falar, né? Desses detalhes. Então, eu creio que Deus preparou esse momento, essa edição especial, e veio muito forte no meu coração convidá-la. Sua agenda é cheia, mas eu louvo a Deus porque você conseguiu encaixar aí
né, para poder gravar hoje no nosso podcast. E eu tenho certeza que essas mulheres serão muito fortalecidas com o seu testemunho, minha amiga. Fique à vontade, Deus te abençoe. Amém. Primeiramente, quando a gente recebe a notícia, né, através do exame, através do médico, né, que a gente vai passar por um processo, que a gente tem CA, né? Então a gente fica impactada, a gente diz, meu Deus, e agora, Senhor? E agora? Então vem na nossa cabeça, pior, né? Mas a gente, aos pouquinhos, com fé, determinação, oração, porque a gente tem que se agarrar primeiramente com Deus, com a fé, que fortalece a gente. Porque se você não fortalecer tua fé, tua autoestima, né, fica difícil para você. Nada é impossível para Deus. Mas Deus diz, faça por onde Glória a Deus. que eu te ajudarei, né? Então, isso é importante. Então, no início foi difícil, muito difícil, né? Passei pelo processo todo, porque quando é o início, assim, que você descobre, fica mais fácil de você superar tudinho, né? Aquela fase, porque vem a cirurgia, né? Que você tem todo o preparo, que você tem que se fortalecer para superar, para passar pelo aquele processo todo. Depois da cirurgia, aí tem um processo da quimioterapia. É justamente aí que você já está fragilizada. Porque aquela dor que tu já sente com relação ao teu diagnóstico passa pela cirurgia. Tem vezes que, dependendo do caso, não é, você terá um quadrante, no caso meu foi um quadrante, e tem outras pessoas que faz cirurgia do seio como todo. Mas também a gente sabe que a gente pode superar tudo isso com fé, determinação e paciência, que é o segredo, né? O segredo da superação é fé e paciência. Então eu me agarrei com todas as forças que eu tinha, todas as fé. Lia a Bíblia, pegava a televisão, né, ligava a televisão e assistia, né, as missas, orações, tudo, porque você tem que se agarrar. Porque aquele momento você está tão fragilizado que às vezes você não vê saída. Mas você precisa se agarrar, você precisa ter força, fé, para que aos poucos Deus né, vai clareando você, a tua mente, fortalecendo você, né? Tem também, muito importante, a ajuda da família nesse momento. Muito importante a família procurar, não é sempre estar perto de você, ajudando você. Mas tem nosso momento. Tem momento que você quer ficar sozinha, você quer ficar reclusa. Não é porque não é revolta, não. Tem pessoas que revoltam, mas tem pessoas que, no meu caso, não é? A gente quer ficar só conversando com Deus, ouvir a voz de Deus, ler o silêncio, ler versículo, ver a Bíblia. Todos os livros de pensamento positivo é importante que você trabalhe sua mente. Porque a mente estando boa, a mente sã, então você consegue fortalecer, não é, a tua fé para que você possa superar toda essa fase. Então, quando vem a quimioterapia, então ali é um processo que você é meio fragilizada, vai passar por aqueles momentos, né, que dependendo da tua fragilidade, tu vai se superar muito bem, e outros momentos não. Mas é importante que você pense o seguinte, lembre, é uma fase. Aleluia. Nada é para sempre. Amém. Nem a doença, nem a alegria. Mas quando a gente tem fé, a gente espera tudo. Então, teve momentos na minha quimioterapia que... Aleluia. Glória a Deus. Obrigada. Deus venceu. Né? A gente esperou. E eu ia com minha irmã. Às vezes eu ficava fragilizada, né? Eu disse, Senhor, e agora? Mas cada quimioterapia que é passando, a gente ia se superando e orando, né? Naqueles momentos ali de fazer a quimioterapia, e você vai orando. E de repente você tem momentos que você fica fragilizada, que aí você tem vergonha de chorar na frente do parente. Porque você não quer mostrar a tua fragilidade. Porque você tem que ser forte para mostrar a eles
que você é forte. E às vezes, quando você passa a tua fragilidade, você não quer preocupar a tua família, né? Quer passar para ela aquela dor que tu está passando. Mas, diante disso tudo, mas existe um Deus Todo-Poderoso Glória a Deus. que vai nos renovando, Amém. que vai nos fortalecendo, para que a gente passe aquela fase e não fique tão fragilizada como é o processo. Então, mulheres, você que passou ou está passando por isso, não baixe a cabeça. Glória a Deus. Existe um Deus poderoso que você vai superar tudo isso. Agora, tenha fé. Não se desespere, porque o momento é delicado. O momento é delicado e a gente sabe que é o momento que a gente mais precisa, né, da fé, da força de Deus nesse momento. Meu Deus, que testemunho. Chorei muito, amiga. Fiquei muito emocionada. Molhou aqui o guardanapo, né? Então, tenho certeza que não só eu, né? Fiquei muito, muito tocada, muito emocionada com o testemunho de superação de Lubânia, né? Testemunho de cura, de fortalecimento, de comunhão com Deus, como também vocês, né? Ficaram muito tocadas. E eu quero te perguntar, amiga Lubânia, além dos livros, né, que você teve de muita autoajuda, de superação, histórias, né? Sempre tem histórias piores do que as nossas, né? Que estamos passando, atravessando. A fé, se apegar com Deus, ler a Bíblia, né? Fortalecer. Qual foi outra atividade, terapia, que você encontrou, eu não digo um refúgio, mas preencheu, né, o vazio, para que você não desse espaço também, porque a gente sabe que muitas vezes aí tem aqueles pensamentos negativos, né? Pensando que não vai sobreviver, não vai conseguir vencer aquelas quimioterapia, aquele tratamento, né? Então a gente precisa preencher esses momentos vazios, né, amada? Então, assim, qual foi onde que você encontrou essa fortaleza? Qual terapia, qual atividade? Fala aí, compartilha conosco, amada, por favor. A gente tem que sempre procurar um momento de fortalecer nossa fé, nossa autoestima. Então foi através do grupo da Zumba, né, que eu coordeno e trabalho com mulheres. E são aquelas mulheres que deu força para que eu pudesse superar, né? Tanto é que eu fazia quimioterapia durante a manhã, à tarde eu dormia, mas à noite eu estava lá coordenando o grupo de Zumba. Que né? coisa tremenda! Meu Deus, pela manhã terapia, À tarde eu descansava e à noite ia para a Zumba. Inspiração. Então muita gente não sabia que eu tinha feito quimioterapia, o tratamento naquele dia, mas eu estava lá, firme, com fé, com propósito, autoestima lá em cima. Por quê? A gente fortalecendo, a gente repassa para as pessoas, né? Fortalece também as pessoas. E tem muitas pessoas lá do nosso grupo, né, que a gente não sabe o que está passando e a gente sempre precisa trazer uma mensagem, né, de otimismo, de força, né, e sempre eu fazia também palestra com elas sobre cuidado com a saúde, né, e procurar sempre fazer com que elas cuidassem, né, da autoestima dela, cuidasse dela também, procurasse sempre um momento que ela pudesse sair, fazer um cabelo, fazer a unha, e o cinema, porque muitas mulheres se deixam, não é, ao trabalho doméstico tomar conta e esquece de viver. Então, o momento que eu passei no tratamento, então me deu uma outra visão sobre a vida, sobre as pessoas, que através, né, da minha determinação, eu pude muitas vezes, né, levar palavras de autoestima, fazer com que ela se sinta ali inserida no grupo, sem ter
sem ter assim preconceito de nada, porque quando uma das mulheres chega lá no nosso grupo da Zumba, chega meio acanhada, sem querer se entrosar, então eu procuro cativá-la, procuro fazer com que ela se sinta à vontade, né? Tanto é que até para eu pudesse passar essa força, né? Essa energia, eu precisava também cuidar da minha. Então, nada melhor do que eu me fortalecer antes, não é? É, do momento de superação que eu passei, para que eu chegasse até elas. E engraçado que vários depoimentos nós tivemos delas, dizendo, né, que antes da Zumba ela vivia depressiva, com as taxas de colesterol lá embaixo, triglicerídeos, não tinha convivência nem com o vizinho. Pois é. Então, através do nosso grupo, através do coletivo Jéssica Helena, né? Então, fez com que me desse mais força ainda de chegar até ela e dizer, não, você não está só, nós estamos aqui. Então, vamos cuidar uma da outra, vamos abraçar. Então, a questão toda é o cuidar. Então, sempre eu passo para ela, né, que é importante se cuidar, fazer é, a exame, para que ela não possa é, ficar surpresa. Porque tudo no início tem cura, tudo no início. Verdade. Né? Diagnóstico precoce. Exatamente, tem que fazer uma prevenção com relação à saúde. Tanto é que eu trabalho os anos todinho com relação aos cuidados da saúde, não só, né, do câncer de mama, mas os direitos dela com relação ao idoso, à saúde, à mulher, né, Agosto Lilás. o agosto lilás que a gente também faz. Então, janeiro branco, né? Então, todas as temáticas do ano eu faço com elas. Então eu tenho que pegar minha criatividade para que eu possa também fazer com que elas cheguem junto e se procurem se inserir no nosso meio. Tanto é que faz 8 anos que eu tenho esse grupo. Eu ia perguntar agora mesmo para você. Amiga Lubaina, quanto tempo tem esse grupo da Zumba? E eu conheci a amiga Lubaina, né? Há pouco tempo, mas eu tava dizendo aquela nos bastidores, meu Deus. Minha admiração foi para o topo agora, né? Com esse testemunho maravilhoso. Já tinha muita admiração por você, Lubaina, mas posso dizer que conhecer um pouco mais da sua superação, do quanto você é forte, o quanto você nos inspira, sua fé, sua perseverança, né? Venceu o câncer aí, ano passado diagnosticada, venceu novamente, né? Com a radioterapia. Meu Deus, eu fiquei aqui, estou maravilhada, estou em estado de graça, né? E eu a conheci justamente no curso, né? No curso de voluntários, né? De Direito e Cidadania do Instituto Maria da Penha. Então, assim, também foi um período também que você passou ali, né? Processo também da terapia, né? Das quimioterapias também. Compartilhei conosco também como é que foi, né? Tá ali fortalecendo essas mulheres que muitas vezes a gente sabe que são adoecidas, né? Por conta da violência psicológica, a violência, né? Muitas vezes física também, que adoece essas mulheres, né? Então, você também foi um canal de bênção para essas mulheres e também foi outro, né? Outro meio, outra atividade também para preencher e você também poder capacitar e abençoar outras mulheres também com esse voluntariado. É verdade, querida, é verdade, amiga. Porque eu trabalho muito a questão da valorização da mulher. Então, através do curso Defensores que nós fizemos, né, e eu já sou voluntariada há 10 anos, faz com que a gente procure fortalecer, né, a mulher, levando para ela os direitos que ela tem, né, que ela não pode, não estamos mais no tempo de nos submeter a certas violências. Não só a violência por conta do esposo, mas a violência também dos netos, das filhas, dos filhos, exatamente, que pega justamente quando a mãe e a avó recebe a aposentadoria, vai, faz chantagem e fica com o dinheiro, não é? Então, sempre eu procuro trabalhar com elas nesse sentido também,
para que ela tenha um tempo para ela, que o tempo de cuidar dos netos, né, ela teve. Então ela tem que cuidar dela. Ela tem que procurar sair, fazer um cabelo, fazer uma unha, tomar um sorvete com a colega, ir para o cinema, se valorizar. Então, através do nosso grupo da Zumba, a gente trabalha mais isso, o fortalecimento da mulher, né, a autoestima dela, a reintegração social, porque muitas tinham até medo de falar quando chegou lá. Então, lógico que a gente, aos pouquinhos, a gente vai quebrando, né, esse medo, até essa vergonha que ela tem. Rejeição, né? A rejeição. Para você ter uma ideia, lá nosso grupo, a gente faz também aniversariante, 2 meses, 3 meses. Tem a gente lá, eu nunca tive um aniversário em casa. Então, você vê, são pequenos gestos que a gente faz, né, que faz com que aquela mulher fique feliz, que leve sua autoestima, né? Tanto é que a gente também faz desfile lá na Zumba, eu sempre procuro inovar, né, as danças junto com professores lá, que a gente tem também, que é muito participativa, divertido o professor lá, professor Edu. E a gente sempre está na aula com dinâmica diferente, trazendo as festas, trazendo até momento de oração também, porque nós lá também agradecemos a Deus pela oportunidade, que nossas aulas são segunda e quarta. Então, sempre na segunda-feira a gente agradece pelo final de semana, na quarta, mais uma semana de aula. E eu sempre procuro fazer com que ela procure, não é, se cuidar, procure tomar a vacina, e cardiologista, caminhar, fazer exercício, porque nós fazemos as aulas 2 vezes por semana, mas olha, faça também uma caminhadazinha. Procuro trabalhar também a questão da alimentação. Sempre a gente tem um cuidado especial com elas. E para isso a gente tem que estar bem, a gente tem que estar fortalecida, a gente tem que dar fé, porque tudo isso é um momento que a gente nos fortalece e fortalece elas também. Só tenho a agradecer, não é, a Deus, esse momento, essa parceria, né, de levar o bem para as pessoas e fazer elas felizes. E aí, estamos caminhando para o nosso finalzinho do nosso episódio. Que tempo precioso, amiga Lubânia. Meu Deus, como eu tô maravilhada com esse episódio de hoje, né? Realmente foi muito super especial, né? Estar com você, te entrevistar, né? E ter o privilégio de compartilhar esse momento tão íntimo, tão peculiar de superação que você transbordou em nossas vidas aqui. A importância dessa fé, dessa conexão com Deus. E ninguém com mais propriedade do que você, que passou por tudo, né? Então, assim, a gente realmente só tem propriedade quando nós vencemos, né? Então, parabéns, heroína, parabéns. Você é uma heroína que nos inspira, né? Que Deus continue te abençoando, cuidando da tua saúde, renovando tuas forças como uma águia, uma linda águia, né? E muito obrigada por você ter dado sim para estar aqui conosco nesse episódio, colocar esse espaço aí na sua agenda hoje. Sei que a sua agenda é muito preenchida, né? Muito obrigada, que Deus te abençoe. Tenho certeza que esse episódio vai fortalecer a fé de muitas mulheres, vai fortalecer a fé de muitas heroínas também que estão vencendo, estão atravessando, né? E fica aqui minha gratidão por você, pela sua vida, pelo seu tempo e por compartilhar conosco toda essa tua linda experiência, jornada de cura, de superação. Bom, que Deus te abençoe. Fica à vontade aí para poder compartilhar aí suas redes sociais, né? Dar uma consideração final nesse momento aqui do nosso podcast, tá? Que Deus te abençoe. Primeiramente, agradecer a Deus, agradecer a você esse momento, né, de estar aqui reunido e compartilhar com vocês uma parte da minha vivência referente, né, momento de superação, de fé. E também dizer a importância, né, da prevenção, porque prevenir é cuidar, é amor. Então, só tenho que agradecer a Deus primeiramente e vamos com fé
né? Que a gente supera tudo. Muito obrigado. Minhas redes sociais é Lubânia Santos, do Instagram. Lá eu divulgo, né, todas as atividades que eu tenho no grupo do coletivo Jéssica Helena, as atividades, né, sempre com os temas diferenciados, que essa semana a gente descobriu um tema que é Passe Debaixo da Mesa, que vocês vão rir muito com o nosso tema, nossa dinâmica, em alusão ao Dia das Crianças, que inclusive são temas que a gente faz com que sempre procure inovar a nossa aula de dança. Isso agrega muita criatividade, agrega também as pessoas que levam até seus netinhos, os filhos, para compartilhar conosco um momento de alegria, energia e muita diversão. Muito obrigada e Deus te abençoe. Então, que Deus abençoe para vocês, né? Obrigada pela atenção de vocês, estar aqui conosco, né? Participar do podcast até o final. E compartilha com outras pessoas. Não esquece, né? Se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio. Porque ainda tem mais para te fechar com chave de ouro esse mês, da edição especial. E se cuida, mulher. Faz a prevenção, faz teu exame, porque esse podcast está sendo a resposta de Deus para a tua vida. O amor de Deus por nós, tá? Que Deus abençoe.